Esse ano, nosso tema central é alfabetização sem cartilhas. E nós, nos outros encontros, a gente vem discutindo alfabetização sem cartilhas numa perspectiva mais ampliada de alfabetização, né? Pensando esse sujeito da alfabetização como um todo, né? Então, a gente já teve alfabetização sem cartilhas sobre contação de histórias, jogos e brincadeiras, o ensino da matemática, teremos ainda sobre o ensino de ciências. Então, a gente vem tentando trazer e pensar diferentes áreas do conhecimento, né, e essa sua relação com essa alfabetização sem cartilhas. Pensando a alfabetização sem cartilhas, nessa relação que essa criança que chega pra gente antes de tudo, um corpo, né? Ela não é só uma cabecinha que pensa e uma mãozinha que junta letra, né? Ela é um corpo, e a gente convidou a professora Bianca, professora Flávia. Professora Bianca e professora Flávia foram minhas colegas, ainda são, né, minhas amigas, mas foram minhas colegas de trabalho no CIEP Compositor Donga. Quem me conhece, foi meu aluno, conhece bastante histórias do CIEP Compositor Donga. Por favor, não conte para elas que eu contei, tá? Elas não precisam saber disso. E a gente teve o prazer de trabalhar com essas profissionais, que eu conheço o trabalho e sei que são pessoas que têm um profundo conhecimento dessa escola pública e, ao mesmo tempo, leem, estudam, pesquisam, né, sobre educação. Mas eu vou deixar vocês, então, com a professora Bianca e a professora Flávia. Nós somos professores de educação física, como a Andrea falou, então o que a gente quer trazer para vocês é justamente a questão, né, o que a gente tem, o saber da educação física, da disciplina da educação física, que é mais enriquecedor para as crianças, que é a questão do movimento. Está cada vez mais sendo tolhido, cada vez mais estão fazendo as crianças fiquem presas, né, em cadeiras durante muito tempo, por causa de dessa raiz de que o ensino, dessa aprendizagem, é só aquela aprendizagem intelectual e que não tem, a criança, né, não é só cabeça, não é, né, vamos dizer assim, é um corpo inteiro. Então, gente, boa noite. Eu sou a Flávia, ela é a Bianca. Parece que a gente está sempre junto, a gente faz uma parceria e algumas vezes confunde aí quem é quem. Então, olha só, para começar, eu vou pedir para vocês ficarem de pé. E é uma coisa muito comum, né, assim, a gente falar de pé, né? Mas é só para a gente já ir percebendo o que a gente veio trazer aqui, movimento. Então, vamos ficar de pé. E aí eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte gesto. Braço direito com a palma da mão, voltado aqui para o teto, ó. Isso. É um vetor assim, ó, em diagonal. Não é nem aqui, paralelo ao solo, nem vertical, aqui, ó, em diagonal, estendido o braço. E o pescoço vai pro lado contrário, ó. Isso. Vocês têm que sentir como se uma pessoa estivesse tracionando a sua cabeça para um lado e a palma da mão aqui para o outro lado. Aí nessa mesma posição do braço, vocês vão olhar agora para o chão. Muito bem. Agora vocês vão olhar para o teto. Ok, muito bem. Vamos trocar o braço. Ainda bem que a gente só tem dois, né? Então a gente só vai fazer duas vezes. Isso, ó. Palma da mão pro teto. Pescoço pro lado. Acho que calma. Ok. Vamos olhar pro solo agora, pro chão. Agora lá pro teto.
Ok, soltou o braço, muito bem. Podemos sentar agora. E aí, como é que foi essa experiência? Alguém sentiu aqui a musculatura sendo distendida? Deu para sentir? Isso é uma dica que eu gosto sempre de começar, para quando a gente estiver muito estressado. Alguém se estressa aqui no dia a dia? Eu acho assim, é difícil encontrar pessoas estressadas no dia a dia. Então eu dou essa dica. Chegou no final do dia em casa, antes de qualquer coisa, antes de qualquer resposta para marido, esposa, namorada, mãe, alongue-se para um lado, para o outro, respira, olha para baixo, para cima. Sabe por quê, gente? Essa musculatura aqui, ó, do pescoço, ela é uma musculatura que retém muita tensão. Mas eu sei que não é o caso de vocês, porque vocês aqui são todos relaxados. Vocês podem reparar que hoje em dia a gente tem o que eu chamo de síndrome da cabeça baixa. Eu quase não vejo ninguém assim hoje em dia. Vocês veem alguém assim? Não. Computadores, com a tela abaixo, enfim. Isso tudo vem promovendo desalinhamento postural, com dores na cervical, inicialmente. Isso vai chegando lá na lombar, aí desalinha quadril, joelho, tornozelo. Alguém aqui tem alguma dor em algum lugar, algum desconforto? Porque tem que ter muita atenção para isso. Muitas vezes isso está sendo ocasionado por um desajuste mesmo postural, pelo cotidiano. Mas por que eu estou falando tudo isso? A gente veio conversar, né, sobre uma alfabetização sem cartilha. Eu estou falando isso tudo que ou a gente entende que nós somos um todo, incluindo o nosso corpo, ou a gente vai achar que as aprendizagens só se dão em salas de aula fechada com cadeiras. Então vamos lá, vamos começar. Bom, esse primeiro slide é uma coisa, eu uso muito isso porque, como professora de educação física, eu sou sempre vista como a pessoa que leva a criança para brincar, e que bom, é isso mesmo, é isso que eu sou. Mas eu sinto também que não existe nenhum... A sensação que me dá é que eu só tô ali cumprindo um horário, sabe? Um tapa-buraco. É a hora que o professor geralmente vai tomar um cafezinho, beber uma água, vai dispensar ali os seus alunos, e eu chego, né? Levo todos para brincar pelo brincar. É complicado teorizar isso. Eu sinto que ainda não está muito sedimentado o que quer dizer o brincar e esse movimento, de uma maneira geral, nos processos de aprendizagem. Enfim, gente, aqui são duas figuras. Um que está o corpo, né? A minha ideia era mostrar que exaltar o corpo e embaixo o cérebro. Porque, por incrível que pareça, esse dualismo, corpo e mente, ele ainda é muito forte na nossa sociedade. Por mais que se fale em integração, corpo está junto da mente, é tudo a mesma coisa, ainda assim existe essa separação no sentido de... É esse lugar que as pessoas ainda acreditam, somente nesse lugar que as pessoas acreditam que as aprendizagens acontecem, né? E eu fico muito triste, né, com isso, que isso é um atraso no meu modo de pensar, porque a gente perde muito tempo ainda sem olhar para outros lugares, principalmente para o corpo e o movimento. E aí é uma sala de aula tradicional, que embora muita gente usa ainda,
A gente veio discutindo hoje no carro, professoras que são da rede, e por mais conversas e discussões teóricas e diálogos de se fazer, a importância de se fazer uma outra formação de cadeiras, por mais que seja óbvio, gente, o óbvio não existe. Para muita gente o óbvio é impossível mesmo de se alcançar. Ainda existe esse formato, nuca na nuca, enfim. E por que não? Esses lugares não podem ser também uns espaços de aprendizagem, né? Por que que isso não é incluso? E aí, é exatamente nessa ambiência que eu e Bianca trabalhamos mais. E por que então o movimento é importante? Porque uma coisa assim é eu, né? Eu sou Flávia, professora de educação física, trabalho há algum tempo, já trabalho em escola pública, particular. Mas uma coisa sou eu vir falar aqui, né? Vocês não me conhecem, o que você está querendo dizer com isso? Mas não sou só eu, gente, há vários teóricos, né, da educação que sustentam a importância do movimento no processo de aprendizagem, né? E aí eu fiz um slide aqui com alguns renomados aí, teóricos que vêm falando sobre isso, que eu venho estudando bastante já há algum tempo, cada um com uma abordagem, mas todos contextualizando a importância desse movimento. Bom, aqui eu quero fazer um convite para vocês assistirem, para a gente depois falar um pouquinho sobre isso aqui. Acho que se apagasse aqui, ó, seria melhor na frente. Não, aqui, ó. Eu queria, nessa imagem, ser um bebê que não tem nem um mês de vida. A minha ideia de trazer era para ver se vocês percebiam que ele faz um sorriso aqui com os lábios, né? Porque tá dando muito reflexo. E que, claro, gente, não é um sorriso ainda social, é um sorriso de reflexo, né? Mas como um bebê, né, de um mês, quase um mês, que claro, não tem a linguagem ainda estabelecida, não tá longe de ser amadurecido, mas ele fala, esse bebê fala, mas ele fala com o quê, gente? Um movimento labial. Ele fala, mas eu vou para além dessa questão do movimento labial. Ele fala com o corpo dele. Ele tem a questão aqui da boca, né, do movimento. Ele tinha acabado de mamar, então ele está reproduzindo bem essa mamada. Eu não sei se vocês conhecem alguns psicanalistas, eles defendem isso como um fantasma de ação, né? Ele reproduz aquilo de maior prazer nele, ele mama no vazio, né? Mas isso é uma outra história. Olha essa daqui, prestem atenção nessa imagem. Essa é a minha sobrinha.
Então, gente, aconteceu um detalhe nessa imagem que eu queria estar dividindo com vocês. Quem percebeu o que aconteceu ali quando houve uma intervenção de uma mão na imagem? Vocês perceberam isso? O que aconteceu? Vocês querem ver de novo? Porque é muito importante isso. Vou botar, é rapidinho, vale a pena. Vai aparecer uma mão agora, ó. Então, apareceu uma mão. Essa mão fez o quê? Para provocar o barulho do outro objeto ali para perceber, né? Eita, isso, ela empurrou um objeto lá, né, o potinho vermelho. E o que aconteceu? O bebê em relação a essa ação dessa mão externa. Produziu o mesmo movimento. Em algum momento ela se desligou do que ela estava fazendo, mas ao mesmo tempo ela voltou. E ela meio que separou as coisas dela daquele pote que a mão mexeu. Super. Ela pegou o objeto vermelho? Não pegou. Ela nem precisou dizer, eu não quero esse. Mas ela falou isso. Ela falou com o quê? Então, ela falou com o corpo, gente. O corpo fala, acreditem nisso. Acreditem nisso, pelo amor de Deus. Um aluno que está tenso, que está retesado, ele está falando muita coisa dele. Um aluno que está apático, que está com tônus esvaído, ele também vem contando muita coisa para a gente. Prestem atenção, professoras e professores, nesse corpo. Não olhem só para o que aparece ali de avaliação, de folhinhas, de resultados, se está alcançando ou não os objetivos. Não fiquem fechados nisso. Ampliem o olhar de vocês, porque o corpo ele vai dar dicas para vocês de quem é essa criança. Quem é essa criança? E muitas vezes, melhor ainda, o corpo vai dizer aonde essa criança está dentro do desenvolvimento dela. Mas é o corpo muitas vezes que fala. Porque a gente tende a achar que a criança não dá conta de algumas demandas. E aí, essa criança... Está tudo ali na ordem do cognitivo. A gente foca muito essa porta de entrada. Executou a tarefa? Palmas. Está no padrão. Foi. Alcançou. Mas e aquela? E aquela que ainda não chegou lá? Muitas vezes a gente não sabe como fazer com que ela chegue lá. Mas o corpo, ele vai dando dicas disso, gente. E mais ainda, um belo recurso para ajudar a atender essas demandas é usar a ferramenta do movimento. Quando a gente nasce, nós somos puramente movimento. Puramente. Um bebê que não fala com o corpo, ele morre. Porque quem não chora não mama. Não é verdade?
Alguém aqui tem filho? Quem tem filho, levanta a mão, por favor. Então, quem tem filho sabe que quando chega a hora da fome, o bebê grita, esperneia, fica duro. E não há quem acalme se não for o alimento. Exatamente, já falava dizendo quem é, né? Quem tem 2 filhos, então, é melhor ainda, porque vê que cada um é de um jeito, uma gravidez, enfim, tem uma riqueza de experiências envolvidas aí na maternidade. Mas o que eu quero dizer é que, num princípio, numa origem, nós somos movimento, movimento, movimento. Progressivamente, nós vamos adquirindo outras habilidades. Mas o movimento, ele está ali na origem de tudo. E ele não vai morrer nunca, porque no dia que a gente parar de se movimentar, a não ser que esteja no estado vegetativo e tal, que é praticamente uma... a gente está em outro lugar, não está mais aqui. Eu trouxe uma abordagem aqui da neurociência para tentar organizar um pouco essa questão de uma progressão do amadurecimento, né? Então, no princípio de tudo, eu estou usando aqui o Luria para colocar essa divisão cerebral que ele faz. Ele divide em 3 unidades funcionais, né? O Luria trabalha assim. E aí ele vem defendendo que essa primeira unidade, composta aqui pelo tronco de encéfalo e as regiões médias do córtex, elas são responsáveis por regular esse tônus, né? Tanto o tônus cortical, quando você lê ali tônus cortical, pensem também no tônus postural. E a função de vigilância. Isso acontece, gente, na origem e é vital. Quem não tem isso não vinga, digamos assim. Então, no primeiro momento, a gente nasce, está nessa condição aqui, tá? Progressivamente, a gente tem a parte do amadurecimento dessa segunda unidade aqui, que ela é responsável por obter, captar, processar e armazenar informação vinda do mundo exterior. Isso acontece nessa região aqui, occipital, temporal e pós-central, que são as regiões que têm a função da audição, da visão. Então é como se eu captasse aqui o meu mundo externo, utilizasse essas regiões, captasse e armazenasse lá. Isso é função da segunda unidade. Depois chegamos lá, nessa terceira unidade. Aí sim, a gente vai programar, regular e verificar a atividade mental. A região lá frontal que acontece isso. Mas isso aqui é muito, muito importante, porque essas 3 unidades, elas não acontecem, a gente divide didaticamente, mas elas 3 são interdependentes. É importante falar sobre isso. De nada adianta ter uma terceira unidade bem desenvolvida, porque ela depende também lá da primeira unidade. Tá? Então, ela não é absoluta, ela não é onipotente, elas são interligadas, tá? Mas essa aqui, principalmente essa, porque o que acontece? Essa unidade, ela é responsável pelas tomadas de decisão do sujeito, né? Só que ela, como é a última parte a amadurecer, o término do amadurecimento dela vai ser por volta de 18 anos. Então eu escuto muita gente assim, falando da criança, mas ela é tão esperta, como é que faz uma coisa dessas? Gente, a tomada de decisão, essa análise, é uma coisa que demora para amadurecer. Que a gente tem que ter paciência. A criança é esperta, sim. Ela aprende, sim. Mas ela precisa de estar ali sempre com uma ajuda constante. Porque muitas vezes a gente acha que está fazendo isso por sem vergonhice. Porque ela sabe muito bem que isso é errado e tal. E não é por aí. A gente tem que ter esse entendimento que essa área de tomada de decisão, ela está imatura, e que somos nós, professores, e a família, que vamos ajudando nesse processo de amadurecimento, né?
Então, isso tem que ficar bem claro, porque o que eu vejo, a forma como a gente convida uma criança a crescer, a amadurecer e aprender, muitas vezes como adulto, né? A gente ainda acha que criança é mini adulto. Isso acontece demais. E isso não ajuda no processo de amadurecimento. Que, na verdade, qual é a nossa função aqui enquanto professor? A gente tem que ajudar o quê? Porque quando a gente promove uma aprendizagem, a gente está ajudando o sujeito a fazer o quê? A crescer. Crescer significa amadurecer, né? Então, esse processo é um processo constante, contínuo, né? E que tem uma origem aonde? Aonde começa o nosso processo de amadurecimento? O que é primordial? O que acontece lá que a gente vem discutindo, que a gente viu aqui os vídeos e que eu venho tentando chamar a atenção de vocês? Qual é a origem desse amadurecimento? Tudo começa através do movimento, gente. Do movimento. É muito importante vocês perceberem isso. Como diz o Piaget, não existe percepção sem ação. Não existe. Vocês vão convidar os alunos de vocês a adquirirem, a aprenderem um conceito, qualquer que seja, sei lá, grande, pequeno, ou letras, números, né? A perceber um conceito, mas o sujeito vai precisar agir para ele integrar esse conceito, porque o conhecimento vem de dentro para fora. E não há outra maneira de convidar as crianças a aprenderem que não seja pelo lúdico, pela brincadeira, porque esse é o universo delas. Né? A gente tem que usar o que é dela ali. O que ela vem trazendo ali. Se ela é uma criança, é claro, ela vai brincar. Então você vai utilizar isso para ensinar. Agora, professoras que vão dar aula de educação infantil, porque eu trabalho com pessoas assim, de salto, calça jeans, não senta, não abaixa. Complicado. É muito complicado. Como é que eu vou trabalhar em creche, em educação infantil, se eu não sento no chão? Não tem como, gente. Não tem como não sentar no chão. Não tem como. Quem precisar aprender a sentar e quiser uma ajuda, é porque às vezes a coisa trava mesmo. Trava a coluna, trava o joelho. Lembra a primeira situação aqui? Como é que eu daqui vi pessoas assim, ó. Já soltando, porque aqui tá tenso. Imagina, né, o restante do corpo. Porque é importante a gente cuidar do corpo. Quer ver uma coisa? Quem aqui faz uma atividade física sistemática? Pelo menos sistemática aqui, ó. Pelo menos 3 vezes na semana. Quem daqui faz? Levanta a mão, por favor. Para eu ter uma noção. 1, 2, 3, 4, 5. Nossa, 5. É o quê? É o quê? É tipo o levantamento de garfo, né? Levantamento de copo é mais problemático ainda, hein, gente? Pelo amor de Deus. Olha só, não é brincadeira não, gente. Isso é muito sério. A maioria das pessoas vão dizer assim, eu não tenho tempo. Segundo lugar, eu não tenho condição mesmo de pagar um lugar, que fica difícil na receita no final do mês. Vocês vão elencar aqui uma série de desculpas para não se movimentarem. Só que observem aqui, ó. Gente, olha só, a natureza é articular para quê? Para que a gente veio assim tão articulado? Para quê? Para se movimentar, gente. Não é simplesmente para passar aqui, tô de paisagem, não, ando para um lado, ando para o outro. Tem que movimentar, gente.
tem que movimentar. Eu sou assim, praticamente se eu fosse pastora, né, eu ia falar, gente, é importante. E não pensem que essa questão, porque professor de educação física tem um problema. Ah, já vem você, e não sei o quê, acha logo que é pro lado da estética, da beleza, e não sei o quê. Não é não, gente, não é não. O movimento, o exercício físico, ele ajuda a regular tudo. Quem não faz atividade física, é igualzinho a gente comprar assim, ó, um liquidificador, aí usa, né, tá usando, aí guarda no armário. Depois de um tempo, se ficar lá no armário e voltar, pegar para usar, tá quebrado. Se a gente não usar, vai quebrando. Tem que usar o corpo, gente, para tudo. Então, vamos lá. Aí, ó, essa daqui é uma aluna minha, isso é uma sala de psicomotricidade, né? Por que essa sala? Então, eu, dentro da trajetória, assim, da escola pública, eu percebi que eu precisava de um espaço potencial. Porque já que eu defendia tanto o movimento, já que eu falava da importância do movimento, eu comecei a falar, até falei aqui com a Esteban, que eu fiz uma leitura dela, de uma produção dela, porque era assim, ó, eu chegava na escola e ficava defendendo o movimento. E os professores falavam, né, sempre me questionavam do tipo, ficava bem claro para mim no corpo deles, pelo retorno da figura corporal, quem é você? Você não entende nada de educação, de didática, você é lá do movimento, você gosta de pular e tal. Aí sabe o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ler tudo da área pedagógica, eu li tudo de avaliação, eu li Esteban, eu li Lucchesi, eu li Celso Vasconcelos, eu li aquela do Sul Gaúcha, como é que é a... Jussara Hoffmann, eu li vários da Jussara Hoffmann, encontrei com a Jussara Hoffmann na Bienal, falei, olha, aí eu fui para a área de planejamento, do Gandim, depois eu peguei, gente, olha, eu fui percorrendo o currículo, aí eu fui para as inteligências múltiplas, eu comecei a ler um monte de coisa que era para chegar no conselho de classe e falar pedagogicamente, assim, né, para ver se eu era escutada, porque existe um preconceito. Existe um preconceito com relação ao professor de educação física, sim, e com outros preconceitos que são comuns. Mas a gente tem que desconstruir esses preconceitos. Como? Só tinha uma maneira. Eu sentando no conselho de classe, falando que eu entendia de avaliação, que eu poderia fazer uma aula de educação física, respondendo a esse critério, planejando dessa e dessa forma, que eu ia alcançar esses objetivos. E assim eu fui conquistando os meus colegas de trabalho. Eles foram percebendo que eu falava algumas coisas com coerência, né? E aí eu percebi também que eu tinha que criar um espaço específico dentro da escola que fosse um espaço potencial, que aparecesse toda essa teoria que eu falava tanto. E aí a gente hoje lá tem uma sala de psicomotricidade, eu trabalho com um método chamado Alcouturier, que um dia a gente pode até vir falar especificamente desse método, que é uma coisa linda e super extensa, que não cabe aqui hoje, né? Mas hoje é uma sala linda, mas eu não comecei dessa maneira. Não foi assim, eu quero uma sala e a sala surgiu, né? Eu trabalhei muito com caixa de papelão, eu comecei muito pedindo doação assim no Facebook, que eu sou o maior pedinte do mundo. Pedinte Xepa, são meus apelidos. Que eu botava assim no Facebook, eu preciso de quem tiver paninho, almofada, lençol velho, boneca de pano e tal. E eu fui recebendo muitas doações dos meus amigos, não sei, eu acho que eles ficavam, vamos ajudar a Flávia, ela pede tanto. E aí eu fui montando uma sala que a minha amiga chamava de genérica. Eu nem tenho uma foto, eu devia ter trazido a foto para mostrar o antes e o depois. Chamava, vai para a sua sala genérica de psicomotricidade? Eu falei, vou para minha sala genérica. Então assim, eu trabalhei muito com papelão mesmo, né? Até eu conseguir convencer a minha diretora da importância de estar trabalhando aqui com esses blocos e esses materiais. Por que isso? Porque eu sabia que através desses
desses materiais, que são todos, importante salientar aqui, são todos transformáveis, todos. Não existe nenhuma proposta pronta ali na sala. São todas passíveis de transformação, o que é importantíssimo para o processo de aprendizagem, né? A parte de criatividade, a parte do simbolismo, que eu promovo ali dentro. E ali, ó, eu vejo o desenvolvimento das imitações, das percepções, as coordenações motora fina, ampla, olho-mão, desempenho cognitivo e cognitivo-verbal, relacionamento e afeto, brincar e interesse por materiais e respostas sensoriais e linguagem. Então, assim, todas esses critérios aí, que são parâmetros do desenvolvimento, aparecem nessa sala, né? É incrível isso, gente. Incrível como é que ela consegue transformar. Então, hoje, a aula de educação física lá, eu divido em 2 momentos, tá? Um momento, eu faço uma proposta bem dirigida, porque eu preciso fazer com que os meus alunos experienciem algumas atividades do movimento. E o segundo momento é um momento livre, dentro dessa sala, com esses materiais específicos. Então, eu trouxe algumas fotos aqui, para vocês verem. Né? Aqui é um trabalho com bolas. Aqui, anteriormente, é um trabalho de alongamento, que eu gosto muito de fazer, trabalhos de alongamento, respiratórios. Aqui é com bolas, aqui são diversas formas que a gente pode trabalhar. Imagina, isso aqui são só 4 fotos, mas a bola, ela dá uma diversidade enorme. Por exemplo, um trabalho por baixo, um trabalho por cima, um trabalho de equipe. Olha quanto conceito você tira de uma brincadeira, quanta coisa experienciada. Fica muito mais fácil da gente integrar qualquer conceito depois que a gente experiencia. Para tudo, até na vida adulta. Essa coisa, às vezes, a gente tem uma pessoa que fala, mas a gente não entende muito bem, não faz muito sentido aquilo que o sujeito está falando. Mas, a partir do momento que a gente tem a possibilidade de experienciar, aí sim, porque o processo é esse, gente, da aprendizagem, né? É da ação para o pensamento. É assim que se dá o processo de aprendizagem. Então, todas as vezes que vocês estiverem propondo um entendimento, uma aprendizagem de um conceito, percebam se vocês estão favorecendo esse aluno experienciar aquela proposta. Porque senão de nada vai fazer sentido. De nada. Aí aqui, uma brincadeira de pernas. Aqui eu faço muitos circuitos de saltos, rolamentos, zigue-zague. Eu não trouxe aqui... Eu boto a criança, gente, eu boto a criança de perna para o ar. A verdade é essa. Tudo que eu posso... Aí depois, eu ganhei uns bancos suecos. Vocês sabem o que é banco sueco? Ele serve para o início de um treino de uma ginástica artística. Sabe aquela trave de equilíbrio que as meninas fazem ali, acrobacias? Então, tudo começa a partir de um banco sueco, onde eu vou desenvolver a parte de equilíbrio da criança. Porque, gente, olha, tem que ter atenção. O equilíbrio, ele só se desenvolve no desequilíbrio. Eu preciso desequilibrar o sujeito para ele se equilibrar. Isso é uma base psicomotora muito importante que a gente tem que olhar. Porque tem muita gente que tem medo, tem muito professor que tem medo da criança se machucar. E aí evita algumas coisas. Evita a correria. Ou não é verdade, gente? Aí sabe o que acontece quando eles chegam na aula de educação física? Gente, tudo bem que eu gosto de movimento, mas uma panela de pressão, porque é o que me dão. Toma aqui, ó, a panelinha de pressão. Abre aí a panela. Gente, a gente está sofrendo. Vocês
Vocês não têm pena da gente. Vocês entregam tudo. Eu sei o que você está falando, é exatamente isso que acontece. E aí essa criança, olha a síndrome da cabeça baixa, porque esse virtual está acometendo as crianças também. É o computador, é o tablet. Minha mãe me deu um tablet. E olha, é público e privado, hein? Não é só no particular, não. Não é só no privado, não. O público também tem acesso a essas mídias. Essas crianças estão se movimentando cada vez menos. E é claro, quando elas têm a possibilidade de se movimentar, elas se machucam. Porque estão pouco desenvolvidas. Isso é muito complexo. Agora, o que eu ia dizer... Mas olha só para posicionar uma coisa. E muitas mães pegam esse bebezinho que você mostrou aí, bota em frente da televisão, liga a Xuxa, Galinha fica pintadinha, daquela criança ficar ali, quietinha, hipnotizada. Já começa já... Gente, olha, isso é muito sério, isso tem acontecido muito. Eu tive a oportunidade de trabalhar em creche, tanto particular quanto pública, e sabe o que acontece? As crianças estão chegando com um cognitivo bem avançado por conta dessas informações, porque a criança vai absorvendo, fica super... Só que o afetivo todo bagunçado, porque não tem mais aquele olho no olho, aquele toque, porque ela está entregue à mídia. É a galinha pintadinha. Eu já sei todas, Chicó e Saltear, todas as músicas, de tudo, todos os universos. E a criança está ali, entregue aquilo ali. Agora, esse movimento de mãe, ali do potinho, é porque elas são todas orientadas por mim, tá, gente? Ai de não, porque essa coisa dessa troca afetiva materna, do brincar, do tocar, quando isso não acontece, gente, traz sequelas. E eu não sei o quanto vocês acompanham, por exemplo, eu vou dizer aqui um dado, tá assustador, como o autismo vem aumentando na nossa sociedade. Isso tá gritante. Isso vem muito dessa ausência, dessa relação de humano. O cara tá se relacionando desde cedo lá com o virtual, com a galinha pintadinha, o galo carijó, gente. A mãe mesmo tá fazendo outra coisa. Enfim, essa questão do movimento, prestem muita atenção nisso que eu tô falando para vocês, gente. A ideia de fazer uma pequena dinâmica no início, só para vocês sentirem que muitas vezes a gente perde a noção desse continente aqui, ó. A gente vai e volta e esquece que a gente está dentro de uma caixa aqui, que é importante a gente cuidar. Olha só esse vídeo. Vai. Anda. Vai, desgraça. Segura. Vai, segura. Primeiro empurra, depois você segura. Aquilo é tão fácil. O outro, aquilo é tão fácil. Saída triunfal. Olha, André. Olha o outro tirando onda. Tô tirando onda. Vou ou não vou? Vou ou não vou? Não, É uma irmã gêmea. Que percepção.
Gente, eu gosto muito desse vídeo, porque muito melhor do que eu falar sobre diferença, é melhor vocês verem. Eu podia discursar sobre a diferença aqui, que não sairia a mesma coisa. Isso é uma turma. O que vocês perceberam do pouco que vocês viram? O entusiasmo deles, né? Primeiramente, eu acho que o entusiasmo deles foi assim fantástico. Né? Teve o entusiasmo. O que mais? Diferença no andar. As diferenças no andar. Mas mesmo aqueles que tinham um pouco de dificuldade não se deixaram abater e foram enfrentar. Não desistiram, é verdade. O que mais? Uns tinham mais equilíbrio, outros tinham menos equilíbrio. É verdade, a riqueza das diferenças. Isso apareceu também. E, gente, é muito... O movimento, ele promove essas percepções. Né? Uma coisa que me encanta, logo teve o primeiro João Pedro, né? O João Pedro, por acaso, é uma criança que tem uma demanda cognitiva um pouco mais lenta. E no motor também. Nesse caso, ele tem os dois parâmetros, né? Tanto no motor quanto no cognitivo, um passo mais lento. Vocês viram como é que ele andava? Até a nossa amiga aqui, como é seu nome? Ela, a pequena. Hã? Sara. A Sara soltou assim, nossa, tão fácil. Né? Você vê, ele foi. A outra, a Mariana, que usou os braços aqui, ó, eu não dei nenhuma indicação. O gesto é espontâneo. O desafio era passar pela trave de equilíbrio, pelo banco sueco. Mas ela já usou, olha o que é amadurecimento, porque esse suporte aqui, ó, embora esteja no vazio, é um suporte de apoio. E isso é uma percepção da pessoa. Ela percebeu que usando aqui ela teria mais firmeza e equilíbrio. O outro ainda está aqui, ó. O último que passou, que é o Gabriel, ele fez o seguinte, ó. Até a Andréia, brincou aqui. Ele fez, depois ele traçou e foi. Quer dizer, são ritmos diferentes. Ritmos, gente. Nunca esqueçam disso. Ritmo diferente. A gente precisa levar isso em consideração quando a gente estiver propondo aprendizagens. É preciso respeitar ritmos diferentes. A gente tem uma demanda a cumprir e muitas vezes o nosso aluno fica naquele lugar do Ctrl+C, Ctrl+V. O que é Ctrl+C, Ctrl+V? Cara, o cara não fala dele. Ele não tem um momento que ele possa falar dele. Eu já vi até desenho tendo hora para começar. Todos com papel? Sim! Podem começar. Todos já acabaram? Pode recolher. Sabe, uma coisa assim, quase que mecânica. Gente, um desenho. O que é um desenho? Gente, o desenho é um processo criativo, é um movimento que vem daqui, ó, de trás, de uma ordem do inconsciente. É uma riqueza que você vê tanta coisa ali produzida. Como é que vai ter essa métrica? Não vai sair nada. Ou então a professora vai dizer, você vai desenhar isso? Você vai... Professora que pega desenho, tá feio! Rasga a produção do aluno. Ou então a professora que só pendura os mais lindos. Gente, isso acontece ou não acontece? E aí tem uma torre de almofadas. A brincadeira começa em cima disso. Aqui, do lado direito, é uma criança... que tem várias questões, acontece muito isso, ela é uma criança que foi abandonada pela mãe, né? E eu passei essa aula inteira
inteira essa criança saltava de uma torre de almofadas e deitava e fazia essa posição que ela está fazendo agora, uma posição fetal. O tempo inteiro, ela não parava disso. Um dia a gente pode vir conversar só o que quer dizer isso. Tá bom, ela pulava e fazia a posição fetal, e o que isso quer dizer? Isso quer dizer muita coisa, gente. Isso quer dizer muita coisa. Dentro dessa metodologia que tem uma força na psicanálise, na psicologia, na filosofia, isso quer dizer muita coisa, a gente pode até discutir isso um dia. Porque essa criança sai da sala de outra maneira. Ela sai da sala, é como se ela tivesse esvaziado uma angústia, sabe? Porque olha só, muitas vezes, eu sei que isso acontece, quando o adulto está angustiado, chateado, alguma coisa, um dos recursos que a gente tem, depois de uma semana pesada de trabalho, de estudo, um dos recursos que a gente tem, o que é que a gente faz nos finais de semana? Dorme? Uns dormem, outros fazem o quê? Ir pra balada, sai, extravasa. Geralmente a gente procura um programa social, não é verdade? Sair com os amigos, bater um papo, é ou não é verdade? Isso não é comum? Eu sei que a dormida acontece mesmo porque tá bravo mesmo, mas a gente também, costuma fazer isso, porque isso, gente, é a válvula de escape do adulto. É ir um cinema, é sair com a namorada, com o marido, é com os amigos, enfim. Esse é o nosso recurso. E a criança? Qual é o recurso da criança? Porque a criança também tem angústia, gente. A criança tem muita angústia. Só que ela não tem ainda a organização do pensamento para sentar e falar assim: olha, professora, eu gostaria muito de conversar com você, sabe o que é? Essa semana não tá dando, não. Olha, meu pai brigou com a minha mãe toda de segunda até hoje, sabe? Inclusive tiveram uns palavrões, uns empurrões e umas cobranças da minha mãe, sabe? Umas cobranças da minha mãe em cima do meu pai, desde o ano passado, que sou... Gente... Tudo que acontece aqui na cabeça da criança é muito confuso ainda. Exatamente porque ela ainda não tem isso aqui amadurecido. O funcionamento cerebral dela é completamente diferente do nosso. A gente consegue organizar temporalmente, espacialmente, os fatos e os acontecimentos. A criança ainda não. Então ela tem muita angústia. E a brincadeira e o movimento vão ajudando esses ajustamentos. Dando sequência aqui, eu não sei se está dando para ver, é uma casinha aqui com um aluninho aqui com a cabeça para fora. É um aluno que gosta de construções muito fechadas, não passa nem um feixe de luz. Tudo que ele pode fazer, tipo uma caverna, ele faz. Aqui são diferentes tipos de casa, por exemplo, é uma casa com cobertura, uma casa sem cobertura, uma casa mais social, porque tem isso, alguns se agrupam para fazer uma casinha, outros preferem brincar sozinhos. Aqui eles gostam muito dessa coisa, isso aqui, gente, é um objeto que ele tem 1000 significados. Às vezes ele é sorvete, às vezes ele é refrigerante de vários sabores, às vezes eles não estão dessa maneira, estão empilhados, mas aqui, nesse momento, observem bem que há toda uma organização do brinquedo. Tem uma argola, um copo e uma bola, Aqui é uma outra construção, Isso dentro da metodologia também diz muita coisa. Quando a criança constrói um continente, estão vendo esses tubos aqui de macarrão, Eu chamo de macarrão. Isso é um material que as professoras amam. Quando elas me veem assim com um saco de macarrão, elas só fazem isso. Porque a quadra, Antes, essa sala agora é uma sala, Mas antes eu trabalhava numa quadra. Gente, quando as crianças pegam esse material, elas começam... E a quadra fica no último andar do CIEB. Elas começam a pegar aquilo e bater. Parece até tiro. E as professoras ficam loucas comigo. Agora já se habituaram, Falar, vou bater palma pra maluco mesmo. A Flávia não tem jeito, o que ela pode... Mas agora eu tô mais reservada, tô incomodando menos. Mas é incrível. Por quê? Porque é uma forma... Quem daqui nunca quis
Levantar e sair gritando. Ah! Mas a gente faz isso? Né? Alguns até fazem, né? Mas não dá vontade? Gente, pelo amor de Deus, a vida tem momentos que aperta. Ainda bem que depois do aperto solta um pouquinho, que senão ninguém aguentava. Mas tem momentos da vida que apertam, gente, pelo amor de Deus. E dá vontade, assim. Só que a criança, ela não tem esse recurso nosso. Então ela, usa o macarrão para bater. É muito interessante falar isso, que, por exemplo, eu me resguardo muito nessa sala. É importante o meu posicionamento. Eu até me ajoelho, brinco com elas o tempo inteiro. Mas eu sempre mantenho um certo distanciamento no sentido... Assim, eu sempre promovo a brincadeira entre eles. Eu medio, eu entro e saio. Entro e saio. Sabe por quê, gente? Eu sou a referência do adulto para eles. E quando eles vêm para cima, eles vêm com tudo. Eles querem matar o adulto. O adulto tolhe eles o tempo inteiro. O adulto dita as regras. O adulto enquadra. E algumas vezes esse enquadramento, essa... Ela resumiu ali, o adulto é chato. O adulto é chato. Muitas vezes o que acontece? A criança não suporta aquilo, aí vai, eu sou a figura lá, eu estou representando o adulto, vem com tudo para cima, com tudo. Né? Eu já tenho alguns recursos de me proteger e também de brincar com elas no sentido, epa, isso aqui é uma brincadeira, esqueceu? Você tá querendo o quê? Você tá querendo me matar? Opa, olha o que a gente combinou no início, é uma brincadeira. Então eu vou deixando bem claro isso para elas e elas vão se acomodando e engolindo um pouco esse desejo mortífero lá dentro. Enfim, aqui é uma brincadeira que acontece muitos desequilíbrios, né? Essa menina Larissa é uma menina, gente. Olha só, vejam bem. É uma menina que chegou na escola, ela não falava. Não falava. E isso me mata, porque vocês percebam, né? Eu quase nem gosto de falar. Eu encontro uma pessoa que não fala. Eu quase tive um troço assim. Mas ela não fala por falta de aparelho fonoaudiológico, não. Tá tudo aqui, tudo preparadinho, tudo prontinho. Ela não fala por toda uma questão de desenvolvimento, assim, existem hipóteses que a gente abre de A a Z. Eu conheço a mãe dela, eu chamei a mãe dela na escola e tal. E que não interessa muito bem o que aconteceu que ela não fala. O que me interessa é que a Larissa é minha aluna e que ela é um ser social e que ela precisa o quê? Falar. Isso é que me interessa. E eu quero promover essa coisa na Larissa, a fala, a linguagem, o relacionamento dela com os amigos dela, a colocação dela. Imagina, a Larissa não consegue nem ser Ctrl+C, Ctrl+V, gente. Ela não tá nem lá ainda. Gente, hoje ela fala. Hoje ela dançou Emília na escola. Hoje a gente teve um evento na escola, né? Porque não basta só ficar dizendo, tem que participar, né? Eu fui a Emiliona, olha só. Hoje ela fala, ela se comunica, ela brinca, ela se socializa. E eu sei, gente, que foi a brincadeira que foi ajudando essa menina a se... desconstruir dessa coisa, dessa ostra dela, né? E aqui são os saltos, essa coisa de botar a mão no teto e de ficar mais alto do que o adulto, sabe, gente? A criança ama. Do tipo, olha só quem tem controle agora. Olha só quem é mais alto. Eles adoram. Eu passo as sessões inteiras, às vezes, fazendo isso. Você vê, né? Professor de educação física que não se movimenta, como é que ia suportar isso? Não suporta, né? Aqui é uma brincadeira bem social, assim, eles agrupados. Olha só essa casa que eu falei pra vocês, é uma casa que não tem luz. É uma casa toda fechada. Foi esquimó.
Aqui é um panorama geral da sala. Vejam só como é que vai acontecendo as coisas dinâmicas, sem controle, né? Porque cada um está num lugar, cada grupo, vão acontecendo as construções. Aqui é uma atividade que eu gosto muito, eu uso muito toque, muito mesmo. Eu toco muito os meus alunos, os balanceios, essas vivências do desequilíbrio, do balanceio, essas experiências táteis que vão relembrando eles de um lugar de cuidado, bem da origem mesmo. Aqui eu tenho muitos super-heróis. Eu tenho muitas fotos, gente, é quase impossível trazer todas elas, né? Eles se vestem muito de super-heróis, de princesas, isso acontece muito, né? Lá na sala. Então, gente, esse é o meu último slide, né? E eu aproveito para convidá-los e convidá-las a todos para se quiserem conhecer a escola, o trabalho, como é que isso acontece, né? Hoje eu estou estruturando um pouco mais o trabalho no sentido, eu tenho feito algumas sondagens psicopedagógicas para alguns alunos, antes do trabalho nessa sala, depois há um trabalho na sala, né, anual, e uma outra sondagem psicopedagógica. Então, assim, é um trabalho que eu venho fazendo mais ou menos há uns 3 anos nessa sala, e que ainda é muito novo, relativamente novo, que eu ainda estou descobrindo muita coisa, estou levando muitos elementos ainda, tanto para os pais, quanto para a gestão lá da escola, quanto para a troca com os meus amigos. Mas de uma coisa eu tenho, assim, bem claro, né? As crianças têm uma receptividade incrível, gente, ao movimento e à brincadeira. Incrível! Então, a minha mensagem hoje é que vocês olhem para o movimento como um recurso pedagógico. Não porque a Flávia está falando isso, porque isso vem embasado mesmo em teoria. Gente, não existe percepção sem ação. Não existe. Não existe. Blá, 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 blá. Não faz sentido para a criança. Usem a ação, o movimento, a experiência. Integrar um conceito após viver a proposta é completamente diferente. Ela respeita a lei do desenvolvimento, que é do agir ao pensar. A ideia dos vídeos dos bebês é tentar fazer um retorno aqui, vocês, nós, enquanto adultos, e retornar e ver como é que o movimento está nessa origem, só ali, muito latente, e a importância dele estar na vida adulta, que muitos aqui não estão fazendo uso do movimento. Não abandonem o movimento. Cuidem do corpo de vocês pelo movimento também, gente. É uma riqueza que a gente deixa de explorar muitas vezes, por preguiça, e aí a gente vai elencando uma série de fatos. Não deixem, tá? Muito obrigada. Eu vou deixar agora aqui com a Bianca. Falando dessa importância toda que a gente quis passar, e a Flávia colocando, passou todo, né, o porquê do movimento e como o movimento é importante, né, para o amadurecimento da criança. Outro aspecto que nós não podemos deixar de falar são aspectos que são exterior à criança, né? Que a criança também ela é um ser social, né? E ela também é um ser cultural. Ela é produtora e um produto da cultura. Então não podemos esquecer também. Nós não podemos deixar de considerar isso. Então a gente não fala tem toda essa questão, né, dos movimentos, o que acontece. Mas, em nenhum momento, nós não acreditamos em padrões de movimento, como a Flávia até colocou. A gente acredita numa organização do esquema motor, que ela faz a partir de todas essas brincadeiras, de tudo que acontece, tá? Então, como eu falei, não é questão de trazer nenhuma definição aqui de cultura, mas a Gomes, ela fala que a cultura, seja na educação ou nas ciências sociais, é mais do que um conceito acadêmico. Ela diz respeito às vivências concretas dos sujeitos,
a variabilidade de formas de conceber o mundo, as particularidades e semelhanças construídas pelos seres humanos ao longo do processo histórico e social. Bom, e também tem um autor, o Laruia, que tem um livrinho que ele fala da cultura, um conceito antropológico, e ele vai nos dizer em relação à criança, quando ele fala desse ofuscamento do instinto humano pelo desenvolvimento da cultura, que a criança, desde muito cedo, ela vai imitando pelos padrões culturais. E assim ela vai interagindo, né, com o mundo. Então, através do movimento, né, o que eu quero deixar claro aqui é que tem a questão do movimento e a questão cultural em que ela está inserida, e ela vai interagindo o tempo inteiro com esse mundo. Ela tem os padrões, ela vai imitando, ela vai construindo, ela vai produzindo, e assim ela vai amadurecendo. A gente trabalha na escola, né? E a escola como uma formação, um lugar de formação de indivíduos, todas as experiências escolares, todas as vivências, todos os saberes que vão passar por ela na escola, que faz parte da formação. Então, a educação física, ela também contribui, né, dessa forma, como eu falei aqui no início, como a Flávia falou muito bem, a questão do movimento é realmente o nosso maior saber, né? O que a gente quer trabalhar, e quer dizer, nem experimentar, né? É a questão do movimento. Aí eu só vou falar um pouquinho que o nosso título, né, era A Escola e a Cultura Corporal do Movimento. Então, da onde que vem isso, né, esse termo da cultura corporal? Na verdade, a gente utiliza esse termo porque ela é uma crítica à esportivização, né, que muito tempo, até hoje, às vezes a gente ainda encontra muito, né, na educação física brasileira. A gente ainda encontra muitas escolas que estão sempre atrás de resultados, de índices de performance. Então, também começa a valorizar só os esportes e a competição, e tem que chegar, e como tudo, né? A avaliação tem que ser o primeiro, tem que ter um bom rendimento, tem que chegar lá na frente. E essas coisas, né, vão contra uma democratização de ensino, uma formação crítica do indivíduo. Então, esse termo ele iniciou na década, mais ou menos, meados de 80, e até hoje, apesar de... começou com a cultura corporal, aí virou a cultura corporal do movimento, vem assim uma discussão em relação a isso, mas até hoje é o termo que mais tem sido utilizado quando a gente quer romper com essas práticas, né, que são esportivizantes. Tá? Então, para vocês entenderem esse nosso conteúdo. Então, na questão da cultura corporal do movimento, que é o que a gente trata na educação física, ela possui um vasto conteúdo formado pelas diversas manifestações corporais criadas pelo ser humano ao longo dos anos, entre elas os jogos, as brincadeiras, as danças, as ginásticas e as lutas. Então, são esses, eu vou chamar de conhecimento, são os conhecimentos, né, que também trazem muitas possibilidades de aprendizagem. Né? A gente tem o conhecimento, tem a questão do movimento, e a gente pode estar utilizando por essas manifestações que são construídas pelo sujeito, foram construídas pelo sujeito ao longo dos anos, para a gente estar trabalhando com esse movimento que é tão importante para o amadurecimento da criança. Tá? Como, por exemplo, né, um simples jogos de amarelinha, a gente pode estar trabalhando a questão desse, né, pular, saltar, tudo isso que é do universo da criança, né, que ele tem um significado para elas brincam disso, e ao mesmo tempo elas estão ali entendendo determinados conceitos, que vem antes, que vem depois. Além disso, as brincadeiras é um trabalho muito motivador para a criança, né? E a gente usa desde quando a Flávia mostrou aquele vídeo que as crianças estavam andando do banco sueco, né, atravessando, ali, além delas estarem atravessando um simples banco, elas estão trabalhando equilíbrio, tudo aquilo que ela descreveu, ali também ela estava propondo, porque não tinha som, propondo a questão, tinha todo um jogo simbólico ali por trás, era uma ponte, que tinha um jacaré, e eles tinham que ultrapassar a ponte.
Então, é só para a gente mostrar um pouquinho que tudo que a gente está trabalhando com aquele universo infantil, a gente vai de acordo com o que faz parte do universo infantil. A gente não pode exigir delas, e assim também outras aprendizagens. Você não vai exigir de uma criança, né, exigir um tipo de comportamento, um padrão de movimento, né? Quer dizer, nem padrão, né, que a gente não fala em padrão, mas um determinado tipo de agir que ainda não faz parte do universo dela. Que não é... E se você não tem aquela brincadeira do que aquilo... se você não coloca aquilo num jogo, né, numa história, aquilo não, às vezes não tem significado para ela. Então a gente faz todo esse trabalho também, tá? Bom, só isso, gente. Eu não tenho muito o que falar hoje para vocês. Obrigada. E obrigada mais uma vez, Andréia, Maria Tereza, por nos convidar para estar aqui falando um pouquinho sobre essa questão. Bom, gente, como o nome do encontro é Conversas, então agora estamos abertas a conversas. Vamos conversar, né? Quer dizer, tudo isso, né, que as colegas trazem do movimento de pensar essa criança de um outro lugar, contribui para a gente pensar esse nosso aluno e compreender ele na nossa sala de aula. Né? Esse menino que eu tenho que alfabetizar, que eu tenho conceito para ensinar, conteúdo para... Está aberto. A gente ouviu a colega desabafar ali, né, a questão da realidade da educação, e aí eu gostaria de colocar assim, como você passou para a gente esse prazer na sua luta para conquistar o espaço que você construiu. Mas primeiro você não deixou de fazer o seu trabalho com as caixas de papelão. Né? Então, assim, é importante a gente que está na educação, no compromisso com a nossa função, a nossa missão de educar, saber que isso não pode ser um obstáculo. O fato da gente não ter o equipamento necessário, né? A caixa de ferramenta necessária para trabalhar. Que esse banco sueco pode ser uma linha, né, no chão, uma corda, né, onde a criança vai estar caminhando ali para estar adquirindo todas essas questões aí que a gente acha tão essencial, que são essenciais. Uma coisa que a gente recebe muito no município é caixa de papelão, né? Vem tudo em caixa de papelão. Aí um dia... Engraçado, um dia, eureka! Gente, eu tenho tanta caixa de papelão, o que eu estou reclamando que o governo não olha para mim? Eu vou pegar essas caixas de papelão e eu vou começar a trabalhar. Mais ou menos assim, a gente vai tentando, né, gente? A gente vai tentando de tudo para não desanimar. Quem gosta mesmo, vai tentando de tudo, porque, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. O que pode ser contra, acontece. E tudo, muitas vezes parece que tudo é contra para você prosseguir, né? Você chegar a se questionar, caramba, será que eu estou no caminho mesmo? Que eu invento uma coisa, isso não pode, isso não pode, isso não pode, isso não dá, isso não tem, não sei o quê. E aí eu falei, olha, quer saber de uma coisa? Eu vou tentar do meu jeito. Então, olha só, observem que tem uma área de tatame de verde, que foram umas amigas minhas de consultório que estavam se desfazendo do tatame delas, aí me doaram. Esses colchões vieram, os coloridos menores vieram da escola particular que eu trabalhava, que a dona ia trocar os colchões. Você quer, Flávia? Flávia Xepa, quer tudo, trouxe os colchões. O vermelho maior, gente, foi um colchão, uma amiga minha que trabalha comigo, a Claudinha, Flávia, estou me desfazendo do meu colchão de casal. Você quer? Colchão de casal é de molas. Opa, de molas? Claro que eu quero. Gente, peguei o colchão, encapei o colchão. E esse colchão vermelho foi o único material que nessa sala nova ele permanece. Porque as crianças... Você sabe o que aconteceu depois daquela sala linda que eu mostrei para vocês? Primeira coisa que as crianças perguntaram para mim... O que foi que elas perguntaram? Cadê o colchão vermelho? Olha, eu fiquei arrasada. Falei, poxa, mostrei um muito melhor para vocês. Vocês estão perguntando o quê? Então, vocês vejam, hein? Vejam que às vezes a gente se engana. O colchão vermelho acompanhou, eu resgatei ele porque ele é um colchão de molas. E um colchão de molas promove o quê?
saltos maiores, né? Vocês imaginam, gente, 25 ali naquele... Gerenciar 25 naquele colchãozinho ali de casal vermelho é uma delícia. Então, eu comecei assim, sabe? Porque não dá para guardar não, gente. É caminhando que se faz o caminho. Eu gosto muito dessa frase, né? É caminho, que não é minha, daquela música, daquele... Como é que é? Eu até já... Eu uso demais isso, porque eu acho que é por aí que acontece. É caminhando que se faz o caminho. Não dá para guardar. Que minha mãe me ensinou uma coisa que é muito certa. Do céu só cai chuva. Ou neve lá em outros, mas é tudo água, né? Do céu só cai. Do céu só cai. É isso. Tem que agir. Tem que movimentar. Não dá para guardar. Se aguardar, o bonde vai passar. E assim, aí eu fui, aí que eu cheguei na outra sala. Eu acho importante, Flávia, essa questão, porque, e essa fala que a professora traz, porque assim, por que não, né? Por que não movimentar? Por que não aprender com o corpo? Por que não contar história? Por que não brincar? Quer dizer, por que não respeitar a criança como criança? Ah, porque a gente tem conteúdo para dar, né? Ah, porque a gente tem que não sei o quê. Gente, a gente está dando conteúdo há quanto tempo? A gente está dando alguma coisa? Se a gente estivesse dando certo, beleza, né? A gente recolhia a nossa viola e dizia... Beleza, gente, está dando super certo, a escola brasileira, pô, sucesso absoluto, super legal, as crianças aprendem pra caramba, né? Eles chegam aqui na universidade, nossa, um supra-sumo, não é isso? Aí, você estava falando dessa coisa, né, do desenho. O cara chega aqui na faculdade, aí você pergunta assim, não, qual cantiga de roda vocês conhecem? Nenhuma, porque a geração já, 20 e pouquinhos anos, né? Já não brincou, já era Central V, Central C. Vamos desenhar, não sei desenhar, né? Eu fico impressionada como a gente vem e cresce, né, esses seres humanos que se negam, né? A gente não sabe dançar, a gente não sabe cantar, a gente não sabe falar, a gente não sabe desenhar, a gente também sabe votar, a gente sabe muita coisa também, né? Mas... né? É impressionante como a gente se coloca nesse lugar do não sei, né? E aí vocês estavam falando da cultura, né? Aonde que a gente está aprendendo a não ser, né? Aí depois a gente vira e fala para a criança, mas a criança não é, ela não vai ser nunca. Nós não somos, nós nos negamos o tempo todo, né? Você está falando do professor que não se movimenta, tá assim, sim, mas é isso, né? Eu também não posso nada, né? Então, assim, como é que a gente vai se negando, vai se colocando nesse lugar da negação e a criança vai aprendendo com a gente a ser sujeito desse lugar da negação? Eu sou professora também de psicomotricidade numa escola particular aqui em Niterói. E como que é difícil você mudar a postura do professor? Porque na minha sala, o professor acompanha a aula junto comigo. E toda vez que as crianças entram gritando, rodando, a primeira coisa que a professora fala é senta todo mundo na rodinha e tudo. Eu falo assim, não, deixa as crianças correrem, eles não vão correr o tempo todo, vai ter uma hora que eles vão sanar, eles vão parar, eles vão prestar atenção. Aí eu dou o bambolê, eu começo a dar o bambolê, aí daqui a pouco o professor, aí as crianças vão brincar da forma que quiser. Aí vem o professor, não, o bambolê tem que rodar. Eu fico, gente, o bambolê não tem que rodar, deixa as crianças. E como é difícil você conter, né, os professores, quem acompanha a gritaria, porque as crianças estão gritando, daqui a pouco tem gente batendo na minha porta. O que está acontecendo? Alguém está se machucando? Então, assim, eu sinto muita dificuldade mais em trabalhar com o professor do que com as próprias crianças, porque as crianças se libertam e estão felizes, estão brincando e estão vivenciando. Agora, hoje, os professores ficam, assim, incomodados, né, com um grito, com um sorriso, ou com, às vezes, até com as desavenças deles, porque acontece, uma criança que está brincando, outro vai lá e chuta, e
Eles ficam chateados e eles não deixam eles resolverem. Eles já se metem, não, você senta ali, vai pensar no cantinho. Eu fico, gente, deixa eles resolverem. Até, assim, vamos tentar. A gente tem que tentar se controlar para ver até onde vai. Se a coisa crescer, aí a gente intervém. Mas por que botar para sentar logo do primeiro momento? Não, você senta para lá, você senta para cá e não brinca. Então, assim, é até uma proposta que eu tenho, assim, a gente trabalhar a cabeça desse professor, entendeu? E trabalhar o corpo também. Isso é um desafio constante, essa questão do professor, entender isso. E eu passo muito por isso, gente, porque vejam só como é complicado. Quando eu chego assim na sala de aula para buscá-los, o professor lá não me acompanha, né? Quando eu chego para buscá-los, é sempre uma festa. Você imagina também para o professor como é que deve ser? Eu fico, né, me questionando, né? Como é que deve ser para o professor essa saudação tão entusiasmada? E assim, como eu procuro, né, gente? Procuro ser cuidadosa também com o meu colega de trabalho. Porque eu entendo o que leva ele a ter alguns comportamentos, né? Dessa maneira. Então, eu sou muito parceira desses professores, né, de sala. Muito. Qualquer evento eu procuro estar ajudando, eu procuro resolver qualquer problema na escola. Flávia, apagou a luz. Eu também sou parte do SEC lá, que é o Conselho Escola Comunidade, que fica vendo as questões estruturais da escola, né? Eu ajudo também a pensar em como gastar lá o dinheiro, mas eu não ganho nada por isso não, tá, gente? Esse órgão é só trabalho, ó, não tem nenhuma função. É porque eu também, eu sou de um lugar assim que eu não gosto muito de ficar só no lugar do reclamar. Se eu estou insatisfeita, eu acho que eu tenho que também fazer parte de algum lugar que promova transformação. Então foi onde eu falei, não, eu vou ser do SEC, porque aí do SEC eu sei que eu não vou ganhar. Olha como é que é diferente, gente. Você está num lugar porque você está a fim de resolver sem ganhar nada. Não é diferente? Porque poderiam falar, é do SEC que ela quer ganhar aquela ferpela lá, entendeu? Quer ganhar um dinheirinho. Então o melhor dos mundos é esse, porque eu tô lá, só aborrecimento, R$0, 0,800. E aí o que acontece? Geralmente, em instituição pública, né, gente, quase nem tem problema de luz, de água, de nada, de chave, de nada. Então eu fico tentando resolver tudo. E elas sentem isso, um apoio meu. Sentem, de verdade. Para amenizar um pouco essa questão, porque senão eu fico num lugar muito distante mesmo dessa adoração. Essa semana mesmo, eu estou há 11 anos nessa escola. 11 anos. Essa semana eu escutei de uma mãe. Tia Flávia, você é igual uma celebridade aqui, né? Porque, assim... É incrível o que o professor de educação física está se transformando. Não é a Flávia, não. É o professor de educação física. Porque é o único lugar que essas crianças estão, o quê? Felizes porque elas estão fazendo o quê? Gente, pelo amor de Deus, pensem sobre isso. Elas estão se movimentando. Elas não gostam, não sou eu, Flávia, não. Não sou eu. Eu só represento o movimento. Tem aluno que me vê, eu estou chegando no pátio, fechando o meu carro, corre para mim. Eu já sei o que é. O mais velho, que nem é mais meu aluno, né? Que eu considero aluno, porque todos já acabam passando por mim, né? Eu sou uma bola. Eu represento uma bola, é sinal de alegria. Eu nunca vi assim um aluno correr para o pátio atrás de um professor de matemática. Ah, chegou! Chegou! Mas de mim não sou eu, Flávia, hein? Presta atenção que eu não tenho esse ego assim, massageado, não. É porque é a representação. O que eu represento para esse sujeito? Ok?
Então, só completando um pouquinho, quer dizer, para deixar claro aqui, né, que essas questões da gente, essa vontade de... E como começou a Flávia trabalhando com sucata e tal, até conseguir o que a gente conseguiu, deixar claro que a gente também, além, né, de estar trabalhando, né, assim, correr atrás dessas coisas, porque é o que a gente acredita e é o que a gente tem observado, que é importante também, que faz parte da aprendizagem, a gente também tem a consciência de que a gente tem que cobrar, né? Não é também, não quer passar só a imagem, não, todo mundo pode, que a gente não passa nenhuma dificuldade. Não, não é isso. Né? A gente enfrenta, e muitas, né? Quem está no universo público sabe, e a gente enfrenta muitas, e a gente também corre atrás, porque a gente acredita que o nosso aluno merece mais. Né? Então, a gente briga também por isso. Trabalhando, e a gente briga, tanto, né, e brigando, que a gente tem conseguido mais materiais. A educação física, nós ficamos quanto tempo? Nossa, a gente ficou anos sem um material de educação física, porque a prioridade... Sem sala para guardar o material. Sem sala até hoje, né? A gente tem um vestiário adaptado, entendeu? Mas assim, por quê? O dinheiro vem, caneta, lápis, né? O que é prioridade, né, sempre? É o papel, é isso, e o material da educação física, entendeu? As bolas, as cordas... Né, que a gente precisa. E eu falava, Flávia, pelo amor de Deus, a gente não aguenta mais trabalhar com jornal, barbante. E coitado dos nossos alunos. Barbante, jornal, bola de papel. Gente, nossa. Então, mas a gente estava ali, né, trabalhando, e isso que a Flávia falou. É o quê? Lá no conselho, a gente pleiteando, e a gente fundamentando, e a gente argumentando. Né? Poxa, a gente também, isso aqui é importante por causa disso, daquilo, né? Até que a gente, hoje ainda não está, assim, nas maiores maravilhas, mas estamos caminhando. A gente sempre espera que a gente consiga mais, né? Só para complementar aqui também, essa questão do SEC, né, que a Bia falou isso, é sempre assim, gente, são dois caminhos que eles podem correr em paralelo, mas quem disse que no final as duas paralelas não podem se unir? Então é assim, lutando na escola e cobrando, lutando e cobrando, lutando e cobrando, lutando e cobrando. Por exemplo, quando eu fui para esse SEC, eu fico lá na CRE, que é um órgão, né, que representa a gente, e eu fico o tempo inteiro lá. Olha, porque chegou uma obra lá na escola. Eu convenci, eu e a minha equipe lá de gestor, a gente convenceu que a gente precisava fazer uma obra na escola, que a escola estava caindo. Né? Então a gente foi, como eu convenci? Gente, eu tenho um mapa todo da escola, eu tenho fotos. Se eu abrir aqui meu arquivo, vocês vão ficar de cabeça... Vocês não vão acreditar a quantidade de fotos e os buracos que eu tenho do CIEP. E eu fui mostrando para eles que era humanamente impossível uma criança estudar naquelas condições. E o professor também trabalhar naquelas condições. Que alguma coisa tinha que ser feita para mudar. Porque se acontecesse alguma coisa da minha criança se machucar por falta de energia, eu tinha como provar. E eu sou brava, hein, gente? Eu sou brava literalmente meio, assim, eu não admito isso, é um absurdo. Aí o que aconteceu? Todo mundo que fala e se impõe como quer, também escuta da mesma forma. Chegou a obra na escola, depois de eu gritar, chegou lá a obra na escola. Só que a gente tem um problema de manta asfáltica que fica no último andar da escola. O que significa isso? Que se eu pintar a escola, se eu trocar todas as lâmpadas, reatores da escola, e não olhar para a manta asfáltica, o que vai acontecer? Gente, eu virei para arquiteta, olha o óbvio aí entrando. Elementar, arquiteta. A senhora vai fazer isso tudo sem consertar a manta asfáltica? Isso é dinheiro público. Gente, para que eu fui falar isso? Podia botar o nome dela na quadra. Foi morta. Gente, eu comprei uma briga. Porque ela falou assim, você está querendo dizer que eu estou queimando dinheiro público?
Estou querendo dizer sim. Porque você vai fazer tudo isso e no final do ano vai ter uma língua negra aqui na parede novamente e as lâmpadas vão queimar. Eu não posso nem dizer o nome porque isso acontece. E aí eu comecei a fotografar, como eu tenho todos os dados no meu celular, eu já disse lá em casa, inclusive para o meu marido, eu falei, olha, eu passei uma semana muito delicada, porque aconteceu isso, isso e isso, está tudo registrado no meu celular. Qualquer coisa você sabe o meu destino. Eu não sei, gente. Algumas vezes eu tenho medo dos humanos, viu? Algumas vezes os humanos estão meio esquisitos, né? Tem umas pessoas que, não sei se são humanos, se tem antena, não sei. Algumas coisas são bem esquisitas mesmo, porque ela falou assim pra mim, você quer então eu tiro toda a obra da escola, você quer isso? Então assim, é muito complicado, sabe? Muito complicado. Eu não quis que ela tirasse a obra da escola, porque eu conheço bem como é que funcionam as coisas. Eu entrei numa fila para receber essa obra durante muitos anos. Eu não posso perder essa oportunidade. Mas aí lembra das paralelas? Eu vou lá, eu tenho fotos, gente, de caminhões chegando com lâmpadas e reatores. E na semana seguinte, chegando de novo com lâmpadas e reatores. As lâmpadas e reatores duplicados... Vai lá ver agora, tá tudo apagado. Vai chegar um terceiro, sabe por quê? O que vai acontecer em outubro? Se é para escola pública, é o quê? Zona eleitoral. Zona eleitoral. Tem que estar funcionando. Aqui, ó. Aqui, ó. Por acaso, comunicado número 31 TRE, por acaso. Que juro por acaso mesmo. Todas as salas e as quantidades de lâmpadas que precisam em tomadas que estão sem funcionar. A obra acabou de sair da escola. Como é que pode? Ah, mas eu tenho tudo arquivado. Eu tenho isso aqui, que a CRE está me aguardando essa semana lá. Eu tenho isso aqui, que isso é uma solicitação do TRE, que a gente tem que cumprir. E eu tenho toda a comprovação da manta asfáltica que não está funcionando, que vocês trocaram o caminhão com as lâmpadas e reatores. Eu tenho toda a historinha, gente, toda a historinha para contar. Eu não tenho só aqui, eu tenho imagens. Por isso é importante, a gente não falou aqui sobre registro, mas vocês devem... Os registros são importantíssimos na nossa prática de aprendizagem, de educação. Eu tenho toda a história para contar. E agora eu quero ver o que a CRE vai dizer. Então, assim, é com emoção. As coisas são com emoção. Quem gosta de emoção entra no barco da educação. Até rimou. Faz uma... É assim. E é caminhando que se faz o caminho, gente. Eu queria mais uma vez agradecer a presença das meninas. Acho que foi uma noite bastante enriquecedora para todos nós. Espero que vocês tenham gostado. E lembrar que, bom, os certificados estão aqui comigo, mês que vem nós já temos o Conversas, tá? É sempre a última segunda-feira de cada mês, tá certo? Então vocês já estão convidados e eu vou divulgar no Face como sempre faço.